O nosso convidado promove uma nova forma de arte baseada na criatividade das máquinas. Introduziu em Portugal a arte da robótica e da inteligência artificial. Em 2009 foi nomeado embaixador europeu para a criatividade e inovação pela Comissão Europeia. Neste Panorâmica falamos com Lionel Moura acerca da introdução da inteligência artificial nas indústrias criativas. Lionel, obrigada por ter aceitado o nosso convite. A interseção da inteligência artificial tem progressivamente conquistado espaço no meio da expressão criativa. No que toca à autonomia, os robôs, além de executarem tarefas programadas, contribuem também com a sua própria criatividade. Considera que este é um aspecto que pode alterar a concepção do conceito do artista na arte? Bom, a alteração desse conceito está à vista. O aparecimento de máquinas criativas, ou seja, máquinas com inteligência artificial, ou seja, máquinas que não fazem só aquilo que a gente quer, já fazem coisas por si próprias, máquinas que têm imaginação, que têm criatividade, isso altera profundamente a nossa relação com a produção artística, porque até aqui o artista humano era o centro da produção artística. Com este embate da tecnologia tem-se tornado cada vez mais conservadora, tem tentado resistir, eu diria, resistir ao tempo, resistir à época, resistir ao mundo em que vivemos e, portanto, não está a perceber o que se está a passar, mas vai sofrer as consequências, que isso parece-me evidente. Quais é que são os benefícios da inteligência artificial na arte e quais é que são os seus riscos? Para mim, o maior benefício da inteligência artificial não é o que a maioria das pessoas dizem ser uma ferramenta. Agora tenho uma ferramenta fantástica para fazer uns bonecos e fazer umas coisas, vou ao ChatGPT e ele escreve-me um texto e é fantástico. Mas para mim isso não é o mais interessante. O mais interessante é que a inteligência artificial vai nos obrigar a evoluir. Nós estamos, de certa maneira, e no campo artístico, então isso é evidente, parados no tempo. Mas não é só as artes plásticas. Eu penso que em vários campos da arte, a música, por exemplo, as músicas são iguais há 30, 40 anos. A moda, por exemplo, é uma desgraça. É igual há quanto tempo? Não há evolução. Nós já não somos aquele que fazemos as coisas. Eu já não faço obras de arte. Eu desencadeio qualquer coisa que vai fazer a obra de arte. Eu ponho uns robôs a pintar e eles é que pintam os quadros, não sou eu, já há muito tempo, há mais de 20 anos. E isto é uma mudança radical no papel do artista. O artista já não é aquele que pensa a obra do princípio, meio e fim. Não, é aquele que de facto pensa mais o processo, pensa mais o mecanismo, pensa mais o estímulo, como é que eu vou estimular a máquina para me fazer qualquer coisa, mas eu já não sou o centro da criação de uma obra. Eu sou aquele que dá o pontapé e põe aquilo a andar e depois logo se vê o que é que vai dar. A arte é frequentemente vista como uma expressão humana de emoções, de sentimentos. Como é que podemos atribuir e proteger os direitos de autor no que diz respeito a obras geradas por inteligência artificial? Eu diria, ainda bem que as máquinas não têm emoções nem sentimentos, ainda bem. E fala-se muito disso, e no dia em que derem emoções e sentimentos às máquinas, então aí estamos em perigo de vida. Porque basta olhar para os humanos, têm tantos sentimentos e tantas emoções e estão sempre em guerras, em violência, fazem as maiores barbaridades. Portanto, nós não podemos estar a pensar digamos, numa competição humano-máquina, porque numas coisas nós temos umas qualificações diferentes que a máquina não tem, depois a máquina tem umas qualificações que nós não temos, nem vale a pena estarmos a pensar que vamos competir. Nós não vamos conseguir competir com uma entidade que sabe tudo. Esta batalha dos direitos de autor é simplesmente uma forma de resistência de quem está contra a evolução tecnológica, é simples. Como é que tem sido a reação das pessoas face às suas obras criadas com a ajuda da inteligência artificial? Notou alguma diferença nas reações do público em comparação com as obras tradicionais? Durante um período largo, o meio artístico nunca quis saber nada disto, pelo contrário, sempre foram contra e não querem saber e acham que não é nada, etc. As pessoas começam a perceber as coisas e começam a perceber que eu faço uma arte do meu tempo, não faço a arte do século passado. E essa arte é extremamente atraente, portanto, eu
Sempre que apresento o meu trabalho, sobretudo com os robôs pintores, os que fazem desenho, aquilo tem sempre imenso sucesso, porque é evidente que aquilo é fascinante, porque as pessoas chegam a um sítio e estão ali umas máquinas, uns robôs, a fazer uma pintura. Tenho alguma resistência por parte do meio, o meio artístico, sobretudo a nível das organizações, dos museus, dos coreitas e tal, porque estão, sobretudo aqui, estão ainda muito virados para o passado e não conseguem avançar, quer dizer, isso é evidente. Sempre que há exposição pública, ela tem imenso impacto e sucesso, porque as pessoas percebem que é uma coisa do tempo delas, não é uma coisa completamente diferente, e é fascinante. Um dos marcos da sua carreira é o Robotic Action Painter, concebido em 2006. O que o motivou a criar esta nova interpretação de artista e qual o seu objetivo? Quando eu fui a primeira vez a Nova Iorque com os meus robôs, em 2003, com os outros, saiu um artigo num jornal americano que lhe chamou exatamente aos robôs o Pollock Machines, e eu achei imensas máquinas de fazer Pollocks, porque aquilo de facto fazia uma espécie de Pollock. E a pensar nisso, depois fui convidado por esse museu, pelo Museu de História Natural de Nova Iorque, a pôr um robô no museu, que é uma coisa interessante, porque é um museu de ciência, mas que tem sempre uma ligação com a arte, porque eles convidam sempre artistas para fazerem intervenções no próprio museu, é um museu enorme e tal, e tem sempre umas intervenções de artistas. E convidaram-me a mim para fazer um robô, para pôr lá numa sala, por acaso a Sala da Humanidade, tem piada, e criei um robô com capacidade, com muita autonomia. Ele está dentro de uma vitrine ainda hoje, portanto ele foi para lá em 2007 e está lá ainda hoje, ele é um velhinho. E ele faz desenhos, só desenha quando está alguém a olhar, porque senão ele para. Tem uma máquina por baixo que lhe dá papel para ele fazer mais um desenho. E, portanto, é totalmente autónomo, ele está fechado numa vitrine e, de facto, o museu, a única coisa que tem que fazer acho que é de 15 em 15 dias, pôr-lhe umas canetas novas, porque elas gastam-se. E, portanto, é um robô muito autónomo, com uma capacidade brutal e faz uns desenhos muito engraçados, porque é ele que faz o desenho todo, faz a composição, decide quando é que o desenho está pronto, de uma maneira inteligente, não é quantitativo, e assina com o nome dele ainda por cima, Rap. Em 2007, inaugurou um projeto que pode ser descrito como um zoo de robôs, e este é sem dúvida um feito que celebra a presença da inteligência artificial na atualidade. Como é que vê o futuro da inteligência artificial no meio artístico? Acha que é uma adaptação a esta nova realidade e que tem de ser feita por parte dos artistas? Eu, a partir de uma certa altura e a partir do momento em que comecei a usar robôs e a criar robôs e a fazer robôs, eu comecei a tender a olhar muito para os robôs como uma nova espécie. E então, daí surgiu uma ideia, se é uma nova espécie, vamos fazer tipo um zoo para a nova espécie, meter lá os bichinhos. Foi uma ideia super inovadora e interessante. Quando foi inaugurado, saiu... Foi uma coisa brutal que eu não estava nada à espera. Até veio uma televisão da França, veio uma televisão da Rússia, vieram coisas para filmar o robotário, porque foi uma ideia. Saiu artigos em todo o mundo, foi uma coisa giríssima. Ora, isto tem um impacto brutal no meio artístico. Quem vai sofrer muito são os que fazem as chamadas artes aplicadas. Portanto, aquelas profissões artísticas, que têm uma componente artística forte, esses vão sofrer imenso porque vão desaparecer, pura e simplesmente. Portanto, a combinação de inteligência artificial com um humano evoluído é brutal. Pronto, há aqui um risco enorme, isso é evidente, mas também há uma oportunidade para quem for inteligente ou esperto, se quiser. Leonel, mais uma vez obrigada por ter aceitado o nosso convite. E termina assim mais um Panorâmica, desta vez sobre a inteligência artificial e a integração da robótica no meio artístico.